Muito bem, vamos lá, prosseguindo. Hoje vamos concluir então essa série de mensagens sobre a igreja irresistível. E o último tópico fala que a igreja irresistível é aquela que tem um plano. E temos falado aqui que quem tem os planos é Deus. Como relacionar os planos de Deus com os nossos planos? Como que nós podemos entender os planos do Senhor constantemente para a nossa vida? Como discernir a vontade dele em meio à nossa vontade? Tenho aprendido pelo menos duas coisas básicas a respeito disso. Existe a vontade geral de Deus, ou seja, você pode distinguir a vontade geral de Deus como uma simples oração. Se você conseguir agradecer a Deus por alguma coisa que você vai fazer, então aquilo é a vontade de Deus. Se você não conseguir agradecer a Deus por alguma coisa que você tem planejado fazer, então nem continua pensando nisso, porque essa não é a vontade de Deus. Então a vontade geral de Deus é alguma coisa simples. Nesse sentido, você consegue logo discernir. Um outro princípio importantíssimo que eu tenho aprendido é o seguinte: se você não sabe qual o próximo passo a dar na sua vida, na sua carreira, nas suas decisões, então lembre-se do último passo que Deus lhe mandou dar. Então, se você não sabe qual será o próximo passo, lembre-se do último passo que Deus te orientou de forma clara a você dar e fique nele. Não dê outro passo enquanto você não tiver clareza o suficiente para dá-lo. É aquela velha história do Salmo 119, que lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, a nossa palavra. Enquanto nós temos uma lanterna na mão, a lamparina usada na época de Jesus, que só ilumina um raio à nossa frente, 1 metro de raio à nossa frente. Então, a cada passo que damos, nós vemos o suficiente para dar o próximo passo. Enquanto você não ver iluminado o próximo passo, iluminado por Deus, não dê. Fique onde você está, porque se você quiser dar o próximo passo conforme o seu próprio entendimento, os seus próprios desejos, você vai se machucar. Você pode cair no buraco, pode tropeçar, com certeza você se dará mal se você fizer isso. Então, são duas regras básicas. Eu, particularmente, penso que quando nós andamos com Deus, nós não temos dificuldades em entender o seu caminho. E se nós não temos enxergado, não temos conseguido discernir a vontade de Deus em alguns aspectos da nossa vida, nós temos que intensificar a nossa relação com Deus. De alguma forma, nós temos que orar mais, orar de forma geral, nos dispormos a ouvir a Deus, ler mais a sua palavra, participar mais da igreja e ficarmos atentos, prestando atenção no que Deus vai nos dizer através das pessoas que estão falando conosco. Pessoas sérias, é lógico, que levam Deus a sério, para que tenhamos conclusão real da vontade de Deus para cada um de nós. Nós vamos ler Tiago capítulo 4, versos 13 a 15. Tiago 4, 13 a 15. Vamos começar por esse, vamos dar algumas direções. O fato de Deus saber a respeito dos nossos planos, não diz que nós não devemos fazer planos. Mas devemos fazer planos que sejam os planos de Deus, que combinem com os planos deles, que nos afine com a vontade de Deus. Não podemos passar a vida simplesmente deixando a vida nos levar, deixando o vento soprar e seguirmos a direção do vento. Isso não é saudável, isso não é prudente, mas nós devemos planejar conforme o discernimento que Deus tem nos dado da vontade dele. Então, Tiago 4, 13 a 15 diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, aquilo que o Senhor desejar, nós faremos. Como disse a canção há pouco, que foi cantada, também que a igreja cantou agora há pouco, o que nós mais desejamos é a vontade do Senhor. E é fácil perceber quando não é a vontade do Senhor. Se talvez seja para você um pouco difícil entender se é a vontade do Senhor,
é fácil perceber quando não é. Porque nós logo vamos sentindo na própria pele que nós não estamos vivendo a vontade do Senhor. As coisas se complicam, nós sentimos as dificuldades se acelerando na nossa direção e vamos cada vez mais entrando num buraco cada vez mais profundo e cada vez menos tendo condições de enxergar uma luz no fim do túnel. Então, a vontade do Senhor é fácil discernir quando nós estamos perto dele, mas se estamos distante, nós temos dificuldade em compreendê-la e muito mais de segui-la. Que atitude importante do coração é necessária para fazermos os planos? O que nós devemos ter como objetivo primeiro no nosso coração, quando nós paramos para planejar na nossa vida? Nós temos então como objetivo primeiro parar e buscar a orientação de Deus com seriedade e desenvolvermos um planejamento a partir dessa orientação. Em seguida, avançar com ousadia e implementar o plano. Então, antes de escrever um plano, nós temos que parar um tempo específico, separado em oração com Deus, conversa com Deus, ler bons livros que nos instruam na área que estamos planejando crescer, lermos a própria Bíblia, é claro, em primeiro lugar, e livros que sejam coerentes com a nossa decisão, não abrir aleatoriamente, mas lermos sistematicamente livros que nos instruam na área em que nós estamos buscando orientação da nossa vida. A Bíblia não é um livro qualquer, não é apenas como um horóscopo de um jornal, que nós abrimos e ali vemos uma orientação aleatória, ou então repetitiva, que muda apenas o desenho do signo, e eles vão trocando, fazendo uma espécie de um rodízio e tenham sempre as mesmas orientações. Você está liberado para ler o seu horóscopo essa semana, e leia a semana inteira, e você perceberá que há um rodízio nas orientações. Mas isso aqui estava no outro signo. Às vezes as pessoas me cumprimentam e falam assim, você nasceu, você faz aniversário esse mês, que bom, nós somos de Leão. Somos de Leão, Leão é bravo. Eu falo que eu só fico bravo quando eu preciso. Então, quando eu não preciso, eu fico calmo. Mas quando preciso, eu fico bravo. Então, não queiram que eu fique bravo. É muito ruim para mim e para vocês, como diz a Bíblia. Mas o interessante é que Deus, sim, tem orientação certa para a nossa vida. E é uma orientação precisa. Mas a Bíblia não é um livro para ler aleatoriamente. E nós fizemos questão de estudar a Bíblia livro a livro, para que a igreja toda tivesse uma noção a respeito dos assuntos bíblicos. O que fala cada um. Tem os livros de sabedoria, tem os livros poéticos, tem os livros proféticos. E nós separamos tudo isso. Você pode ter uma Bíblia de estudo em que isso está bem dividido e pode servir de orientação. Os salmos, mesmo os salmos, tem várias categorias de salmos. Tem de consolo, tem os salmos de reclamações também, que depois se transformam em salmos de adoração. Muito precioso. Então você tem que ter uma visão sistemática da Bíblia para poder encontrar solução para momentos específicos da sua vida. Então escolha um livro, leia aquele livro. Antes de ler, peça a Deus para te falar através daquele livro, para que você compreenda, que o Espírito Santo te ilumine, para que você compreenda exatamente o que Deus quer lhe falar. Então não leia querendo que os outros saibam, mas leia querendo que você descubra a vontade de Deus para a sua vida. Então precisamos separar um tempo específico para isso, antes de escrever um plano. Quem fez o estudo daquele material Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, esse livro é muito orientador nesse sentido, é um material discipulado, e ele nos desafia a prestarmos atenção e percebermos aonde Deus está trabalhando, aonde Deus está agindo, e aí nós nos juntamos a Deus naquilo que Ele já está fazendo, e não fazemos planos separados de Deus. Nós precisamos ter planos, mas planos junto de Deus. Planos que combinem com a vontade de Deus, que Ele já está indicando para a nossa vida de alguma forma. E nós sabemos aonde Deus está e onde Deus não está. É fácil perceber.
se você ama a Deus, é fácil perceber se Deus vai estar naquilo ou não. Então, se Deus está naquilo, se junte com Ele. Se Deus não está naquilo, então não fique nisso também. Fique com Deus. Amém? A igreja tem um plano, mas o plano é flexível, porque Deus é quem dá a direção. Às vezes nós temos desejo de realizar algumas coisas como igreja. E às vezes quando já chega na reunião da diretoria, um diz uma coisa, outro diz outra, nós não sentimos paz a respeito de algum assunto, alguma decisão, então nós paramos e não seguimos naquela direção. Porque um dos fatores que ajudam nós compreendermos se é ou não a vontade de Deus é a concordância de pessoas que temem a Deus. O discernimento vem também através de pessoas que temem a Deus e que entendem que aquilo de fato é o melhor a fazermos naquele momento. Provérbios capítulo 16, versos 1 e 9. O livro de Provérbios é o livro de sabedoria. Tiago diz que quando nós temos falta de sabedoria, nós podemos pedir a Deus que Ele dá. Como que Ele dá? Quando nós buscamos, oramos, é lógico que Ele não vai aparecer que nem uma lâmpada na sua mente assim, plim, e você vai receber sabedoria de repente. Então busque sabedoria. E o livro específico de sabedoria é Provérbios. Então, ler Provérbios, um por dia, a cada dia da semana é algo muito inteligente, algo muito especial, muito sábio. E o 16, versos 1 e 9 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E o 9, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Deus não vai nos arrancar de um caminho e colocar em outro por suas próprias mãos, a não ser que Ele tenha um plano específico para a salvação de pessoas, assim como Ele fez com Jonas, depois de ele ficar preso em um grande peixe. Ele não deixou que Jonas fosse para um lugar, Ele barrou o seu caminho e o redirecionou para outro caminho, porque Deus tinha um plano específico para a salvação. Agora, em coisas corriqueiras, não é assim que acontece. Às vezes a gente fala assim, Deus, vou sair para comprar uma televisão de 95 polegadas, custa uma fortuna, eu vou levar 30 anos para conseguir pagar essa televisão, mas se não for da tua vontade, impede. Barra o meu nome lá na Casas Bahia. Só que se você não tem nenhuma restrição no seu nome, não vai ser barrado, porque na Casa Bahia você compra o que você quiser. Não assim é a propaganda? Não, vem para cá que a gente dá um jeito de você comprar o que você quiser. Você pode levar a casa toda. Então Deus não vai nos tirar de um lugar e nos colocar em outro. Às vezes a gente insiste, usa de relacionamento, usa de conhecimento, usa de algumas estratégias que nós temos para conseguir algumas coisas que não é a hora de nós conseguirmos, e aí nós nos enrolamos demais na nossa vida com uma coisa completamente desnecessária. Falando sobre vida simples, nós vamos tratar de assuntos assim, mas a vontade de Deus não pode ser decidida dessa forma. Para que eu preciso, em uma sala 3x3 de uma televisão de 96 polegadas? Será que é a vontade de Deus que eu tenha isso? Claro que não é. Para que eu vou ter isso? Isso é aquilo que os DJs chamam de ostentação, MC, né? Então, você não precisa disso. Já está na cara que essa não é a vontade de Deus. Então, cai fora de um negócio desse. Então, a vontade de Deus é fácil perceber. Nós aqui complicamos o conhecimento e a decisão de seguirmos essa vontade ou não. Temos que buscar essa orientação, separando um tempo específico para isso. A Bíblia orienta quanto à importância de um planejamento, mas é contra a teimosia diante da vontade do Senhor. É isso que esses textos de Provérbios nos orientam, assim também como aquele de Tiago. Olha, vou ler de novo isso. A Bíblia nos orienta quanto à importância de um planejamento, mas ela é contra a teimosia diante da vontade do Senhor. E quantas vezes nós somos teimosos e damos preferência ao nosso desejo, ao nosso prazer, e a vontade de Deus fica de lado, e a gente até sonha com aquilo e acha que foi o Senhor que revelou. Às vezes nós queremos tanto, pensamos tanto naquilo o dia todo, e aí que a gente acaba sonhando com aquilo, porque o sonho é isso, é um reflexo daquilo que a gente fica pensando o dia inteiro, ou de alguma cena que a gente conversa sobre alguma coisa e vai dormir, e de repente aquilo vem na nossa mente. Ah, o Senhor está me revelando.
que eu devo fazer isso, devo ir por esse caminho. Tá nada, isso aí é desejo puro seu. É tão intenso esse desejo que você sonhou com isso. E isso não é a vontade de Deus. Aí você se complica, você se enrola e sai fora da vontade de Deus. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que deve prevalecer na nossa vida, fiz uma enchente aqui agora. O que deve prevalecer na nossa vida é a vontade do Senhor. Mas esse texto é claro de que existem muitos planos no coração do homem. E às vezes nós damos vazão demais a esses planos. Nós damos liberdade demais aos nossos planos, aos nossos sonhos, aos nossos desejos. E para saber a vontade de Deus, para ver a vontade de Deus, nós não podemos dar tanta liberdade assim àquilo que nós queremos. Porque senão nós nos afastamos daquilo que Deus quer. O coração do homem é enganoso. A Bíblia diz claramente isso. O coração do homem é enganoso. Nós não podemos seguir o nosso coração toda hora. Senão nós vamos continuar nos enganando e saindo e nos desviando da vontade de Deus. Provérbios 20, verso 3, 18 e 24. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir seu próprio caminho? Como alguém pode entender ou tomar a decisão sozinho para o seu próprio caminho, separando Deus disso? Isso não vai dar certo nunca. Quando nós separamos Deus das nossas decisões, isso não pode dar certo. Quando nós abrimos mão daquilo que Deus já revelou que é a vontade dEle, para colocar a nossa vontade, isso não pode dar certo. É a vontade geral de Deus, que já nos foi revelada através da sua palavra. Se existem princípios bíblicos que vão contra isso, e nós insistimos em segui-los, por causa dos desejos do nosso coração, por causa dos nossos planos pessoais, então isso vai dar encrenca. Não adianta você nem pensar que com você pode ser diferente. Se você orar muito, se você pedir para todo mundo orar por você, fizer uma campanha em função disso, não adianta. Deus já disse que essa não é a vontade dEle. Não adianta você insistir que vai dar problema. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É isso que eu quis dizer, isso que eu sempre falo quando eu aplico o seguinte princípio, é baseado nesse versículo. Se você não consegue agradecer a Deus por alguma coisa, então não faça, porque isso não é a vontade de Deus. Por exemplo, Deus, obrigado porque eu tenho agora um celular potente, tenho bastante crédito e vou poder mandar WhatsApp para diversas meninas ou mulheres, independente se elas forem casadas ou não, e seduzi-las através do WhatsApp, cantá-las, fazer proposta para elas. Ou no Face, fazer elogios indecorosos, mandar mensagens que não deveria mandar. Eu sei que não deveria mandar, mas o Senhor permitiu que eu tivesse esse celular, até para acessar alguns vídeos que eu não posso acessar do meu computador, porque está na minha mesa de trabalho, ou então está lá na minha sala e as pessoas não verão, mas aqui escondidinho com o meu celular eu posso fazer isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu esse celular. Você acha que dá para orar a Deus assim? Não dá, né? Já contei várias vezes aqui a experiência de um pastor que chegou na padaria, mas essa é muito boa, vale a pena repetir, vale a pena ver de novo. O pastor chegou na padaria e tinha um irmão lá, não era diácono. Então, os diáconos só cantam, vocês viram que eles cantam bem. E ele chegou lá e tinha um irmãozinho que tinha acabado de pedir um copinho de pinga para calibrar o dia, né? Tem pessoas que só funcionam bem depois de calibrar a marcha lenta. Eu preciso calibrar a marcha lenta, mas é com Prolopa. Não é com bebida alcoólica. Mas tem pessoas que são assim. Aí o pastor chegou do lado dele e falou, põe uma para mim aí também, garçom. Aí ele pôs lá para ele, mas pastor, você vai fazer isso? O pastor não pode. Mas, por que não posso? Não, vamos ver, vamos aí.
Aí ele abraçou e falou assim, vamos agradecer a Deus agora. Aí ele se afastou e falou assim, não, pastor pode até beber, mas agradecer a Deus não dá. Aí ele pegou os 2 copos, despejou na pia e falou assim, então se não dá para a gente agradecer, então não, vamos deixar isso para lá, isso não serve para a gente, isso não vai edificar a nossa vida. É bem o que esse texto diz de uma forma de Deus, não como uma ilustração, mas da forma de Deus falar mesmo. É séria. Se você não pode dar graças por alguma coisa, então não se envolva com essa coisa, porque essa não é a vontade de Deus. Eu não quero que você vá nessa direção. Em Atos 16, versos 6 a 7, nós vemos a intenção do apóstolo Paulo e também de alguns discípulos de irem para a Bitínia. Eles tinham planos de ir para lá, eles estavam organizados, já tinham conseguido tudo o que eles precisavam para ir para aquela região. Eles não iam fazer nada de errado, eles iam fazer a obra de Deus, iam pregar a palavra lá, para estabelecer igrejas, para avançar no reino naquele lugar. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para aquele lugar. E eles obedeceram, eles não foram teimosos, como eu disse agora há pouco. Nós podemos fazer planos, mas Deus não quer que nós sejamos teimosos diante da revelação da vontade dEle. Então eles tinham um plano estabelecido, eles estabeleceram uma estratégia de alcance. Mas Deus sabia que se eles fossem para lá, eles poderiam ser mortos. Não era a hora ainda deles chegarem naquele lugar para pregar o Evangelho. Teria um momento certo. E existe um momento certo para nós irmos para cada lugar e fazermos cada coisa que Deus tem como plano para nós como servos seus. Mas aqui, esse texto para mim fica claramente que nós não podemos, inclusive quando são bons planos, quando os planos estão relacionados com a vontade de Deus, e nós percebemos que o Espírito Santo está nos direcionando para uma outra decisão, para uma outra direção, apesar daquilo parecer que seja bom, bonito, agradável, que seja gostoso fazer, é um prazer fazer aquilo, mas não é a direção de Deus para aquele momento, ou daquela forma. Então nós não podemos ser teimosos, porque isso traria problemas maiores, se continuássemos naquela direção. E foi que o apóstolo Paulo percebeu, e assim também ele, os discípulos, decidiram recuar e aguardar o tempo de Deus para que aquilo fosse feito. No Salmos 20, verso 4, nós vemos assim: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Nós poderíamos olhar para esse texto e olhar para os outros que nós já vimos aqui e falar, mas espera aí, tem alguma coisa contraditória. Esse texto fala que eu posso levar à frente todos os meus planos, que são o desejo do meu coração. E eu devo seguir em frente. Se meu coração está desejando, eu devo ir em frente. E os outros versos todos que nós lemos anteriormente dizem que os planos corretos são os planos de Deus. Esse texto fala de um sentimento que já concorda com a vontade de Deus. Então, se eu tenho planos que são coerentes, que estão concordando, que estão nos levando para próximo de Deus, para a vontade dEle, então eu devo levar a cabo todos esses planos. Os planos que são coerentes com a vontade de Deus. E Deus vai continuar abençoando. Deus vai honrar para que isso se torne em êxito na nossa vida. Nossos planos terão êxito quando concordarem com os planos de Deus. E aqui nós vemos, às vezes, nos deparamos com planos, e eu penso que até nós como igreja temos nos deparado com isso, não só individualmente, mas também como igreja, de uma forma geral. Nós temos segurado alguns planos, ou adiado alguns planos por causa da crise. E agora parece que a crise é justificativa para nós deixarmos de fazer tudo, ou não fazermos plano algum, por causa da crise. Isso é um erro. Eu li essa semana e achei muito interessante essa expressão. A crise que nos faz grandes, e não como é grande a crise. Nós devemos afirmar no nosso coração, lógico, de forma prudente, com base na vontade de Deus, que a crise é uma oportunidade para nos fazer grandes.
É uma oportunidade de nós crescermos, de nós desenvolvermos, de nós alcançarmos objetivos que antes nós talvez não tivéssemos nem pensado que aquilo poderia ser um objetivo coerente para a nossa vida, ou um objetivo importante para a nossa vida. E a crise nos faz pensar e enxergar coisas que às vezes antes nós não enxergaríamos se não fosse a crise. E por isso nós acabamos crescendo por causa da crise. A crise pode nos fazer grandes. É diferente nós olharmos para essa situação dessa forma, do que olharmos para a crise e falar que estamos vivendo uma grande crise. Percebem a diferença? Em épocas difíceis são ótimas para buscarmos novas oportunidades e nos reenquadrarmos a um estilo de vida mais simples, mais adequado. Já estou fazendo aqui uma introdução para o que veremos a partir do domingo que vem. A crise é uma ótima oportunidade para nós reenquadrarmos a nossa vida de uma forma mais simples, repensarmos algumas coisas se são mesmo necessárias ou não e nos tornarmos maiores através de decisões mais coerentes com a vontade de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, verso 32, ele chama a nossa atenção para que os planos que Deus tem mostrado para o nosso coração, que são de fato importantes de nós seguirmos, que eles devem ficar claros para aqueles que vão andar conosco diante dessas orientações. Então, os planos devem ser conhecidos por parte da liderança. E a liderança deve estar atualizada e conhecedora de cada detalhe do plano para que possa executá-lo, mesmo que o líder não esteja presente, mesmo que haja alguma eventualidade, alguma situação, alguma circunstância que impeça o líder de estar presente. Então todos devem estar cientes do que devem fazer e fazer com êxito. Primeiro livro das Crônicas, 12, 32. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir e em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Os planos da igreja, então, devem ser conhecidos ao ponto de líderes poderem levá-los à frente, independente das circunstâncias. Que bom seria se nós tivéssemos 200 pessoas aqui aptas para levar qualquer um dos nossos planos, ou cada um deles levarmos à frente um dos nossos planos à frente, diante de qualquer circunstância. E nós temos procurado aperfeiçoar a nossa liderança e a nossa direção ministerial dessa forma. Se não para 200, pelo menos para líderes específicos, e temos visto que são pessoas-chave para nos levar avante diante de alguns planos que temos visto que serão eficazes no alcance de mais pessoas para Jesus. Parece que a cada nova oportunidade para a integração de novos membros na igreja, nós recebemos mais pessoas de outras igrejas do que pessoas que estão sendo salvas. Tivemos domingo retrasado diversas conversões, isso foi muito bom, mas parece que as pessoas não ficam aqui, vão para outros lugares, poucos ficam aqui. E temos recebido pessoas que vêm de outras igrejas por diversos motivos, diversas decisões. Então, temos pensado há algum tempo e orado diante de Deus, colocado de forma específica o nosso desejo, nosso anseio para que isso seja diferente. Quais são as decisões que Deus quer que nós tomemos para que voltemos a alcançar pessoas não salvas? Voltemos a falar com clareza a respeito do plano de salvação para que as pessoas entendam e se rendam a Jesus. E tenham a salvação. E não continuem perdidas, apesar de conviverem conosco de forma próxima. Eu fiz uma relação, recapitulando um pouco daquilo que compartilhei com a igreja no aniversário da igreja. Quais os planos de Deus para o nosso melhor futuro, para um nosso melhor futuro? O que a comunidade onde estamos inseridos diz a nosso respeito? Essa é aquela igreja que o que as pessoas têm enxergado que nós fazemos para cumprir a nossa missão na comunidade onde nós estamos. Então, as nossas decisões definem o que dizem a nosso respeito e sobre o Deus a quem nós servimos.
As nossas decisões revelam isso, aquilo que nós fazemos define aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Eu tenho ouvido algumas pessoas comentarem, e isso já foi até para os Estados Unidos e voltou como comentário, essa é aquela igreja que está em crise financeira e demitiu funcionários. Até nos Estados Unidos já chegou isso. E pessoas conversando com a gente e falaram a respeito disso. Então, nós não podemos continuar assim. A nossa igreja não é uma igreja que está em crise, a nossa igreja é que está se reorganizando para se tornar maior no meio da crise. Amém? É isso que nós estamos planejando. É isso que nós devemos ter como convicção no nosso coração para que as pessoas percebam isso. Não podemos deixar simplesmente que as pessoas concluam que nós vamos prosseguir por muitos e muitos meses na crise, vamos virar o ano e vai passar tempo e nós não vamos conseguir vencer essa circunstância que estamos enfrentando. Já estamos vencendo, graças a Deus. Já melhoramos muito diante de um quadro de 2 meses atrás. E vamos continuar crescendo. Tudo isso depende de nós, da nossa postura, da nossa condição, dos nossos ajustes pessoais, também dos nossos ajustes como igreja. Então, quando nós queremos que as pessoas digam alguma coisa a nosso respeito, temos que tomar decisões coerentes com aquilo que nós esperemos que as pessoas falem de nós. Qual é a nossa missão? Qual tem sido a nossa estratégia? Quais têm sido os nossos desafios principais? Proclamar a palavra de Deus. Qual é o nosso plano? O nosso plano é proclamar a palavra de Deus como a verdade e aplicá-la à nossa vida. Formar membros que enfatizam a edificação de relacionamentos positivos com pessoas da comunidade externa. Uma leitura cultural atual da comunidade local. E definir intencionalmente formas para alcançar a comunidade que serão enfatizadas pela igreja. Então nós não queremos que um tenha uma ação aqui, outro tenha uma ação ali, outro tenha uma ação ali, e temos diversas ações descoordenadas, desorientadas e ineficazes. Nós queremos concentrar esforços, recursos, tanto humanos como também materiais, dos mais diversos, para tomar algumas decisões e sermos mais eficazes na nossa estratégia de trabalho para alcançarmos pessoas. Talvez alguns de vocês tenham observado ali no hall de entrada, na parede branca, ali perto da escada, bem atrás de onde o Ruivinho está, mas do outro lado. Coloquei ali algumas folhas com indicações de ministérios que nós queremos fortalecer e outros que nós queremos desenvolver como estratégia de trabalho, como forma de alcançarmos pessoas, para sermos mais eficazes naquilo que Deus tem nos chamado para fazer aqui nessa comunidade, fazendo uma leitura atual da realidade onde nós estamos e o que seria mais prático, o que seria mais convincente, como que nós poderíamos aproveitar melhor aquilo que somos, os recursos que nós temos, as pessoas que têm chegado para a igreja, que eu tenho acreditado que Deus tem trazido também algumas pessoas para cá de uma forma estratégica, pessoas que possam oferecer recursos e dons e talentos que nós estamos precisando para a atual situação. E sermos então pessoas ou uma igreja que atinge a sua missão na comunidade onde está inserida. Vamos então falar rapidamente a respeito dessas metas, e a ideia é que você, saindo desse tempo aqui, você, desejando, você coloque o seu nome e seu telefone nessas folhas ali. Eu quero participar de tal ministério, eu vou me envolver de tal ministério. Eu vou dar algumas sugestões de como você pode colaborar com esse ministério, mas talvez você tenha outras ideias de como você pode ajudar. E aí você vai fazer contato com os líderes, cada uma delas tem pessoas destacadas para a liderança, para a organização e desenvolvimento dos ministérios. Você pode procurar essas pessoas, e se você não souber quem é, temos ali pessoas na introdução que podem te ajudar a encontrar essas pessoas, ou você pode marcar um horário com essas pessoas, então se disponibilizar, mas de verdade, não só dizer assim, pode contar comigo, conta comigo para qualquer coisa. Quem fala isso é porque não está afim de nada. É que nem quando alguém fala assim,
Ah, aparece lá em casa qualquer dia. Essa pessoa não quer que você vá na casa dele. Porque esse qualquer dia nunca chega. A pessoa não te dá o endereço, não lhe passa o número do telefone, não marca o dia. Então ela está apenas te dispensando. Né? Na verdade, ela não quer você perto dela. Então, se você quer a pessoa mesmo perto de você, fala assim, vai lá em casa tal dia. Você pode tal dia? Então, vamos trocar o telefone, vou marcar com você, vou te mandar uma mensagem. E aí as coisas acontecem. É a mesma coisa daqueles que dizem assim, conta comigo para qualquer coisa, estou disponível. Aí você fala assim, tal dia vai ter tal coisa. Você pode, não posso. Esse dia eu vou fazer não sei o quê. A pessoa nunca está disponível. Então, eu quero que você coloque o seu nome lá, se você de fato quer envolver-se nesse ministério. Talvez você tenha a ideia de desenvolver algum outro ministério, fazer alguma outra coisa. Ok, você pode procurar o Saulo, pode procurar quem mais? O Tiago, que é da base de missões, o Daniel, que é da área de esportes. Você pode procurar um monte de pessoas que estão aqui. Nós vamos te direcionar para que você se envolva, que você planeje e seja eficaz em cada uma das coisas. Bom, Papo Radical. O Papo Radical tem acontecido toda sexta-feira aqui no Parque do Jockey. É um tempo que as pessoas têm com os skatistas para conversar com eles sobre a Bíblia e estão ali disponíveis para demonstrar afeto, amor, cuidar deles de alguma forma, dar um lanchinho no fim do dia para eles. Se não tiver comida, alguma coisa para beber, mastigar, eles não vêm. Alguns começam a se aproximar apenas só por causa disso. Mas até uma pipoca pode fazer diferença nesse momento. E nós temos pensado, porque ela não vende nada de comida. E eles ficam o dia todo lá, alguns desocupados, é lógico, mas alguns estão ali também porque não tem o que fazer. E você não chega com alguma coisa boa para eles comerem, mas tem quem chegue com uma maconha e dá para eles um pouquinho de cocaína. Mas não tem quem chegue ali com uma água fresquinha, um refrigerante, um suco, um lanchinho, que seja meio pão-puma. Então, se você pode ajudar de alguma forma com isso, então procure ali. Você pode falar com o Marcos, mais conhecido como Marcola, mas não aquele, é o nosso Marcola, esse. O Borba, o Saulo e o pastor Jonatas, que está de férias, mas já voltará na semana que vem. Acontece às 18 horas, público-alvo os skatistas, colabore sendo voluntário no preparo de lanches e participante no acolhimento, discipulado e intercessão pelos skatistas. Tá bom? Então é uma forma. Outra, ginástica no parque. Quem tem liderado essa atividade é a Vera Furlan, que é a nossa fisioterapeuta, e tem ali uma demonstração do que elas já fizeram e pode ser feito. Você pode se disponibilizar, depois que eu fiquei pensando nisso, também como nutricionista, dando orientação às pessoas como se alimentar melhor, que não é só fazer ginástica, você precisa ter uma boa alimentação também, e com coisas simples, nada muito sofisticado, mas que vai dar uma melhor condição para as pessoas. Você pode ficar ali como aconselhamento, também fazer massagem, ajudar no alongamento, ajudando eles terem uma camiseta que leve uma mensagem para as pessoas de que eles não podem pensar somente na vida saudável, ou a vida saudável não é só no corpo, mas é também na relação com Deus e assim por diante. Então, está dando para acompanhar a leitura daí, aqui? Muito bem, depois você pode olhar lá e ver mais formas de participação. Tem também já na igreja o Jiu-Jitsu com Jesus. Acontece de terça e sábado, é isso, Dan? Terça e sábado, né? O Vander e o Robson são os líderes, horário na terça às 20 e no sábado às 14, o público-alvo, pessoas interessadas em uma disciplina, disciplina de vida e condicionamento físico. Você pode colaborar divulgando a oportunidade, participando aqui e conversando com os líderes e vendo formas variadas de você cooperar com isso. Eles sempre têm ideias, você pode também dar ideias a eles, vai se envolver de fato. Eles estão com um espaço novo lá embaixo. Esse espaço já é o espaço novo deles, construído no estacionamento, e pode ainda ser melhorado com a sua ajuda, e você pode cooperar e usufruir disso. Basquete e futebol. Então temos o Daniel no basquete como líder e o Lucas Ortiz na área de futebol. O coordenador geral da área de esporte é o Daniel está ali.
Dá um tchauzinho, Dani. Então pode falar com ele se você quer ser atleta, participar das próximas Olimpíadas, jogando vôlei ou futebol para ganhar medalha de ouro. Então pode falar com ele, ele vai te treinar. Público-alvo, jovens da comunidade que procuram um lugar saudável e seguro para a prática de esporte. Nós sabemos que muitos lugares onde as pessoas vão praticar esporte não são seguros. E acontecem coisas que depois trazem problemas. Quem já praticou esporte sabe a respeito disso. Aqui na igreja temos isso como um lugar seguro. E queremos oferecer cada vez mais segurança para os jovens praticarem esporte e terem uma direção para a vida e não só esse lado esportivo. Você pode colaborar ajudando com a pintura da quadra. Por incrível que pareça, a nossa quadra era daquele jeito ali, ó, onde os meninos estão. Perfeitinha, né? Está bem judiada agora. Mas pode melhorar. Se você ajudar, pode melhorar. E conversa com o Dani se você tem alguma ideia a respeito disso, conseguiu algum patrocínio. Está difícil o patrocínio hoje em dia, mas quem sabe, Deus tudo é possível. Você pode cultivar novas amizades, criando oportunidades para o discipulado. Então, eles não vêm aqui só praticar esporte. Então, sempre tem um momento do discipulado, do compartilhar da palavra, eles são instruídos, são desafiados, e tem regras importantes para a vida e construir um caráter na vida deles. Tem também o artesanato. Beth, dá um tchauzinho. A Beth, nossa portuguesa, com certeza. Ela tem feito já há algum tempo um trabalho de artesanato, que é bem já conhecido no bairro. Agora tem funcionado de quinta-feira às 9 horas, né, Beth? Então você pode trazer amigas. E a gente está atendendo o telefone aqui na igreja, a gente tem percebido pessoas perguntando sobre tricô e crochê. Tem aula de tricô, tem aula de crochê? Tem sido um pedido. Eu mesmo já atendi uns 4 telefonemas perguntando a respeito disso. Então, se você pode ajudar nesse sentido, se você tem alguma ideia de colaborar com o artesanato, também fala com a Beth. Já conhece as coisas que eles fazem, que são bem interessantes. A ideia é proporcionar também o objetivo de uma nova renda, de mais uma renda para pessoas. Às vezes alguma senhorinha que está dependendo só da aposentadoria, vem aqui, aprende a fazer alguma coisa e vende isso depois e ajuda na sua renda. E elas também recebem a palavra de Deus e são abençoadas. Temos já algumas pessoas que frequentam a igreja hoje, que são frutos desse ministério, assim como do jiu-jitsu, basquete, futebol. Então, tudo isso já tem dado fruto. Nós queremos apresentar a igreja e contar com a sua ajuda nesse sentido. Um projeto novo, com respeito ao projeto Polícia e Igreja. A Raquel Cândido, esposa do Elcio, e eu estaremos à frente desse ministério. A princípio, começaremos aqui na delegacia da Vila Sônia, na delegacia, na companhia, né? É companhia que fala? Companhia. Alexandre está ali também. Vamos começar aqui na companhia uma parceria com os PMs de Cristo e na troca do turno teremos uma parte na preleção do comandante da companhia. E faremos uma oração, leremos um texto, compartilharemos alguma coisa sobre o texto, bem rápido, mas estaremos ali à disposição para acolher esses militares, orar com eles, aconselhá-los, também aqui na igreja, e queremos de alguma forma abrir as portas da igreja para que eles tenham aqui o acesso para um tempo de descanso, para um tempo também de refúgio, até mesmo de higiene, usar o banheiro, posteriormente alguma ação difícil, eles quiserem uma oração, algum aconselhamento também familiar. Estaremos disponíveis para isso, fazendo um trabalho que já existe em alguns lugares e que estamos sendo desafiados a desenvolver aqui também na nossa igreja. Estamos querendo ter acesso também ao Palácio do Governo para fazer esse mesmo trabalho. Creio que no tempo devido vamos conseguir isso. Então são formas de ampliarmos aqui o nosso alcance a respeito da pregação da palavra. Nós recebemos ano passado os PMs de Cristo aqui na igreja com a banda, foi um culto muito marcante e queremos ter novas oportunidades nesse sentido. Há dois sábados atrás recebemos uma outra equipe dos PMs de Cristo para uma reunião e queremos ampliar isso.
como bênção para a vida deles e também sendo abençoados por eles. E um outro desafio, não sei quantos sabem, mas nós temos 2 consultórios dentários aqui na igreja, parados. Um móvel, um portátil e um fixo. E nós, há algum tempo, tenho um sonho, e já tenho compartilhado aqui com os nossos profissionais da área, de termos um carro preparado com um consultório, mais ou menos como aquele ali, ó. Então, ali é uma van, mas pode ser uma Kombi. Quem sabe o Lata Velha nos faz, no Luciano Huck. Huck, né? Mas não precisaria, se nós juntássemos as forças, nós poderíamos ter um automóvel, um carro talvez um pouco mais simples, ou mais até sofisticado do que esse. Esse é de uma igreja que faz um trabalho assim, e você para com o carro em alguns lugares e atende a comunidade. Nós já fizemos isso em tendas. Levamos nosso consultório móvel, portátil, montamos em praças e atendemos algumas pessoas também em salas, em comunidades, e foi muito bom quando fizemos isso. Foi bem interessante, fazendo uma triagem e depois deslocando as pessoas para serem atendidas aqui na igreja. E as pessoas conheceram a igreja e tiveram a oportunidade de receber a palavra de Cristo. Tem um folheto que nós usamos bastante tempo que diz o dente e a alma. Ele faz uma relação da cárie com o pecado no nosso coração e como isso pode ser tratado, como Jesus remove o pecado do nosso coração. Então, é um trabalho bem interessante e estamos tentando nos mobilizar para isso novamente. Na época, nós só tínhamos um dentista na igreja, hoje nós temos vários, podemos revezar aí o tempo de atendimento. E tem lá a nossa placa lá que temos atendimento odontológico, então constantemente as pessoas param, apertam o interfone e escutam, que dia que é o atendimento odontológico? A gente tem que poder, está suspenso por enquanto, daqui a pouco a pessoa volta, está suspenso por enquanto, continua suspenso. E já fazem acho que uns 6 anos ou mais que está suspenso esse trabalho e nós queremos reativá-lo. Orem por isso, para que no tempo certo a gente volte. E você pode ajudar também de diversas formas, como um profissional da área, como recepcionista. A nossa recepcionista do consultório dentário faleceu, a irmã Nadir. Ela não pode mais atender telefone. Infelizmente, ela lavava os equipamentos, tinha um zelo muito especial, mas ela faleceu, tadinha. E precisamos repor a pessoa. Se você pode entrar no lugar dela, fala com a Márcia, a organizadora do projeto, a Bruna, tem também o Silvio, tem a Palu, tem a Nissete. Olha quanta gente que tem, né, para trabalhar nessa área. E você pode cooperar com essas formas que estão aí também. Entrando em contato com fornecedores, de repente você conhece alguma pessoa de uma dental que pode nos fornecer material. Às vezes você tem um carro lá parado, eu tenho uma Kombi velha lá, que não vou usar para nada, eu quero transformá-la em um consultório. Tudo bem, vamos usar. E podemos fazer muitas coisas com aquilo que você coloca à disposição, se de fato isso for a vontade de Deus, se você fizer com o coração. A outra estratégia nova é com respeito à abordagem de mercado. Essa palestra que eu falei que a Daniela vai começar a fazer, também o atendimento. A Marta Mesquita fazia esse trabalho aqui e ajudou muitas pessoas a terem acesso ao mercado de trabalho novamente, organizou, ajudou as pessoas na organização da vida. Ela foi muito eficaz nas palestras que ela fez. E a Daniela também é muito capacitada, ela tem muita condição de fazer isso. Ela trabalha com isso, dá consultoria para empresas de grande porte aí, e ela está se dispondo a fazer isso de forma gratuita aqui na nossa igreja, e devemos aproveitar muito isso. Talvez você tenha possibilidade de fazer isso também para muitas pessoas na sua área, e você pode fazer, converse com a gente, e nós podemos planejar aí uma forma ministerial de usar o seu talento, a sua profissão, a sua capacidade. Colabore disponibilizando vagas, se você tem uma empresa ou trabalha em uma empresa, de alguma área, de uma empresa que você pode ajudar pessoas a serem recolocadas, você pode ajudar. Divulgue os seus serviços,
Então, se você presta serviço em alguma área, divulgue, coloque aí, eu tenho um caminhão, tenho Uber, sei, o que você tem aí, que você faz. Faça um cartãozinho, coloque ali no quadro para nós acessarmos você, entrego pizza, não sei, motoboy, o que você fizer, não importa. Se for honesto, então divulgue para nós usarmos o seu serviço, darmos preferência para você. Também ajude a ampliar a rede de relacionamentos na vida da igreja. Planejamento financeiro, também a Sara, ela é também especialista nessa área financeira, muito capaz. Ela pode nos ajudar muito na reorganização da vida financeira em diversos aspectos. Então, teremos aqui essa possibilidade. Público-alvo, pessoas que estejam buscando usar a crise como uma ferramenta para o bem. Você pode colaborar divulgando, participando, abrindo o coração para passar de compulsivo a satisfeito e generoso. Esse será o tema de uma das palestras de A Arte de Viver de Forma Simples. Passar de compulsivo a satisfeito e generoso. Então, há algum tempo nós temos planejado, sonhado, orado, clamado a Deus para que a nossa igreja se torne uma igreja generosa no ofertar, no abençoar outras vidas com aquilo que Deus tem abençoado. Esse é um grande desafio que nós temos para esse ano. E o Celebrando a Recuperação, temos já uma equipe sendo treinada para o que nós chamamos de grupos de partilha, para cooperar com os grupos de partilha, onde as pessoas vão se reunir em diversas áreas de compulsividade da sua vida, ou que necessitam de tratamento por alguma questão, que tenha havido um distúrbio de caráter, que precisa ser corrigido, e temos pessoas sendo treinadas como equipes para cuidar de outras vidas. Isso logo começará a funcionar de forma aberta, com o grande grupo que nós chamamos de partilha, também será nas quartas-feiras. Então, nós queremos colocar diversas oportunidades na quarta-feira, para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas valorizem novamente esse espaço da igreja, que se integrem, que sejam abençoadas e que abençoe outras vidas também. Então, colabora apoiando as equipes, orando pelas equipes que estão sendo treinadas, para que eles sejam bênção na vida daqueles que chegarão e se converterão e serão novas criaturas através de Cristo, através do poder de Deus que transforma, mas que vai usar essas vidas que têm sido treinadas para essas mudanças. Concluindo, quero dizer que o que é mais importante no planejamento, quero levá-lo a pensar nisso. O que é mais importante no planejamento? O mais importante no planejamento é seguir a direção de Deus. Mas nós não podemos deixar de planejar achando que Deus vai escrever o plano para a gente. Deus não escreve o plano, Ele tem um plano. Ele quer que nós prestemos atenção nele e então passemos esse plano para o papel e trabalhemos diligentemente para que esse plano se torne realidade. Muitos erram em não planejar por receio de desobedecer a Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer planos. Nós devemos ver assim, se Deus quiser, amanhã eu vou. Se Deus não quiser, eu não vou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós devemos planejar, mas planejar de acordo com o discernimento que temos de Deus. Planejar de acordo com a vontade dEle. Então, compreendemos a vontade de Deus, planejamos, e se Deus nos der um redirecionamento no meio do trajeto, nós não seremos teimosos. Nós vamos obedecê-lo, nós vamos seguir o redirecionamento e vamos andar sempre na vontade de Deus. Ao planejarmos, temos de ter prudência e reconhecermos a soberania de Deus, estar abertos ao seu redirecionamento. Então, gostaria que você fechasse os olhos e pensasse um pouco nisso. Qual foi o último plano que você fez? Qual foi a última coisa com a qual você sonhou? Você tem sonhado realizar algo na sua vida? Ou tem pensado que já está velho demais para isso? Que você já passou muito tempo e cometeu muitos erros e agora não dá para consertar mais nada? Não dá para refazer aquilo que você fez e que não deveria ter feito? Olha, descarte essa ideia, descarte esse pensamento. Deus faz nova todas as coisas, Deus reorganiza a nossa vida. Deus faz de nós uma nova criatura quando nós nos colocamos aos seus pés. E se você precisa de um redirecionamento, não seja teimoso.
querendo continuar andando do jeito que você tem andado e você já viu que não está dando certo. Perceba de Deus a direção. Dedique tempo da sua vida para perceber a direção de Deus para você. E aceite com alegria aquilo que Deus lhe disser, que você deve se envolver. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que querem ajudar. Então, se você quer ajudar, olha, ajuda. Se envolve. Arregaça as mangas e participa. Não fique apenas dizendo que está disponível. Esteja de fato envolvido com alguma coisa. Aproveite aquilo que Deus tem colocado à sua frente para saber. Busque a direção dEle. E faça o que Ele lhe der a oportunidade para fazer. Sonhe com Deus. Sonhe com Deus. É o único sonho que vale a pena nós termos na nossa vida. Pai de amor, o Senhor conhece cada coração que aqui está. O Senhor sabe o quanto cada um deles já se decepcionaram, já se frustraram em tentar fazer alguma coisa. Talvez essa frustração seja fruto de teimosia, de desobediência, de falta de planejamento, de falta de obediência à sua voz, de não perceber, não ser perceptível aquilo que o Senhor já está planejando para nós e então não foi dedicado tempo para perceber isso. Nós individualmente queremos perceber a sua direção diante de cada uma dessas oportunidades que foram relacionadas aqui. Se o Senhor tiver mais alguma para esse momento, Pai, nós queremos estar abertos para isso. Se é exatamente isso que nós devemos fazer agora, nós também queremos estar vendo a confirmação através das circunstâncias, através dos frutos desses trabalhos, dos recursos que precisam surgir, das vidas que precisam se envolver, e da Tua bênção e da paz no nosso coração, que às vezes é enganoso, que às vezes se confunde, mas com a Sua paz é impossível haver confusão, é impossível haver desconfiança, incertezas, porque a Tua paz é decisiva para esclarecer aquilo que nós devemos concluir como planos Teus. E nós te pedimos, Pai, como igreja, não deixe que as pessoas fiquem falando da Tua igreja, Pai, como uma igreja que está em crise, mas sim como uma igreja que está se tornando grande em meio à crise, uma igreja que está buscando a reorganização, que está trabalhando firme para isso, uma igreja que não para, uma igreja que não deseja se aquietar diante de cada desafio que o Senhor tem para nós. Nós estamos vivos porque temos o Teu Santo Espírito e queremos nos tornar cada vez mais vivos pela graça do Senhor, pela Tua misericórdia abundante em cada dia do nosso viver. Nos anima, nos fortalece, nos corrige naquilo que for necessário e nos alerta de qualquer correção que precisamos fazer. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.